Eu coloquei na descrição do vídeo do YouTube, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Amém? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Por que isso? Queria até ministrar sobre isso qualquer dia desses. A necessidade disso. Porque, amados, eu, em outro momento, vivi uma experiência muito infeliz com algumas pessoas cristãs. Diga-se de passagem, até com algumas pessoas, pastores. E eu estou receoso de estar vivendo de novo essa experiência com alguns colegas, tá? Com algumas pessoas que se dizem cristãs. Estou receoso, porque é um momento em que as pessoas revelam o que são em um determinado momento, em determinada época, em um determinado movimento. Que não precisa você se sentir constrangido em dizer sim, tá? Ou em dizer não. É só simplesmente dizer sim ou dizer não. Por exemplo, eu peço que você venha para o culto de ações e graças, sábado, do Acorda Benção. Você não quer vir, aí você diz, pastor Amaro, eu não vou, porque eu não posso. Aliás, se você não quer vir, você diz, pastor Amaro, eu não vou, não quero ir, não. Se você não gostaria de vir, não vem, porque não pode, aí você diz, pastor Amaro, eu gostaria de ir, mas eu não vou poder, não. Não é melhor? Estou dando um exemplo, né? Do que você dizer que vem e eu ficar ali esperando e você não chegar, né? Então, eu ficar esperando contar com você e você dizer, não, pastor, conte comigo, né? E você não honrar aquele conte comigo, me faz lembrar da parábola que Jesus conta do, de dois filhos que chamou o pai de dois filhos, desculpe, é que eu estou cansado, de dois filhos que o pai os chamou para trabalhar na vinha. E um filho disse, pai, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E o outro disse, eu não vou não, eu não vou não, né? Eu não vou não. Aí o que aconteceu? O que disse que não ia, o que disse que ia, não foi, e o que disse que ia, não foi, e o que disse que não ia, acabou indo. Acabou indo. Aí Jesus disse, quem foi que honrou mais o pai? E a gente ministrou sobre isso aqui no programa anterior, né? A terceira abordagem do livro do capítulo 9 de Gênesis, falamos sobre isso, honrar pai e mãe. E Jesus pergunta, quem foi que honrou mais o pai? O que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e foi? Quem foi que honrou? E aí Jesus disse que foi o que disse que não ia e foi. Porque o que vale mais são as palavras, o que vale mais são as atitudes. Não é? Vale para Deus, vale para nós, na nossa relação sociável. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? E fica muito feio para o crente se comprometer, dizer sim e depois dizer não com atitude. Jesus diz que essa atitude é uma atitude maligna. Por que é maligna? Porque o outro ficou contando com você, o outro de repente fez um investimento, preparou alguma coisa, né? Dedicou-se. De repente a obra ficou pelo caminho, a construção não foi terminada, a viagem foi interrompida, a cirurgia não aconteceu, né?
A pessoa estava contando com aquele recurso que não chegou, a pessoa estava contando com aquele acolhimento, com aquela rede de apoio, e a sua figura, a sua presença, a sua participação era importante naquele momento de agonia, de desespero do colega, do amigo, do parente, do irmão. E você se comprometeu em chegar, você se comprometeu em marcar presença, você se comprometeu em ajudar, você se comprometeu. Não é? Até que ponto, obviamente, também você se comprometeu, né? Até que ponto também, obviamente, você se comprometeu? Você falhou com a pessoa. Fica feio para quem isso? Fica feio para quem? Fica feio para você. Fica feio para você. De repente a pessoa perdeu confiança em você, a pessoa. De repente até você perdeu um amigo, não é? Você perdeu a credibilidade. E quando Jesus diz que isso é procedência maligna, é porque o inimigo sujou. O inimigo conseguiu sujar. O inimigo conseguiu macular a relação. Há um desgaste, há uma ruptura, não é? Há uma rachadura, fragmentou-se aquilo que era sólido. Por isso que está escrito, seja o vosso falar se ensina ou não, passar disso é procedência maligna, porque é o diabo quem faz isso. E eu tive a inspiração de colocar isso hoje aqui no programa, e estou trazendo essa palavra que eu espero fale aos corações, não é? Abra os olhos de muita gente. Não é? Eu me lembro que uma vez eu estava em um campo de futebol e me foi dada a oportunidade para manifestar apoio a uma pessoa que não era minha amiga, a pessoa. Éramos colega. Éramos colega. Eu penso que eu era mais amigo dele, ele não era meu, mas éramos colega então. E aí eu dei essa palavra. Quem aqui se compromete em ajudar o irmão? Aí as pessoas levantaram a mão. Eu disse, olha, você agora fez você agora se comprometeu. E a Bíblia diz, seja o vosso falar se ensina ou não, passar disso é procedência maligna. Aí depois o sogro desse colega chegou para ele, porque eu escutei quando ele disse isso a uma pessoa que estava ao meu lado. Rapaz, o meu sogro chegou para mim e disse, pastor Amaro consolidou ali uma vitória para você. Pastor Amaro consolidou ali uma vitória para você. Amarrou ali as pessoas com você, diante daquela palavra que ele disse. Você tem que saber o que vai dizer, o que vai fazer. Né? Por isso que é perigoso esse negócio de estar repetindo o que o pregador pede para você falar. Presta atenção, é melhor escutar primeiro. Como fazer voto, né? Voto é sacrifício de tolo. Eu explico direto isso. É porque você promete fazer a Deus o que você já deveria vir fazendo, você só fez se endividar mais. Você só fez se endividar mais quando você faz voto. Né? Que mais? Tem um cidadão que ele até promete ofertar a Deus, se Deus lhe der vitória. Se não me engano, eu não lembro agora exatamente quem foi. Quis lembrar aí na Bíblia, me diz. O pai que teve que ofertar a filha ao Senhor, ou sacrificar a filha, não de morte, mas a menina não pôde casar, não pôde ter marido, interrompeu a descendência dele, porque ele prometeu dedicar ao Senhor. Procura aí para mim na internet, se você não tiver a memória boa agora, igual a minha, que está falhando, para não lembrar o capítulo, o livro, o capítulo, a referência e o rei que fez isso. Foi diante do, não sei se foi Jefté,
Eu não sei se foi Jefter, não sei. Ele prometeu, se Deus desse a vitória a ele em uma peleja, a primeira coisa com a qual ele se deparasse, ele sacrificaria ao Senhor. Os estudiosos dizem que, algumas pessoas dizem que ele morreu, os estudiosos dizem que não. A filha não teve que morrer, ele não matou a filha, não. Simplesmente, ela não pôde casar, não pôde gerar filhos, e ele não pôde dar sequência à sua descendência, porque só tinha ela. Então, ele não pensou quando abriu a boca para falar o que falou. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Mas e por que o senhor fez isso? Não, porque o amigo precisava de uma vitória, né? Mas é porque a Bíblia diz. A Bíblia não condena eu fazer esse desafio, lançar essa proposta. Né? Foi no livro de Juízes? Procura aí, irmão João. A Bíblia diz para que você preste atenção. Que você preste atenção. Né? Então, louvado seja Deus. Me vê essa palavra ao coração para hoje. Compartilhar com vocês esta fala. Né? Louvado seja Deus. E deixar bem claro para você isso. Seja o vosso falar se ensina ou não, passar disso é procedência maligna. Principalmente, né, quando você exerce uma função eclesiástica, aí tem que se policiar muito com relação a isso também. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O programa está começando e começou quente, né?